sagrada união, sobre a cruz são congregados, buscam teu perdão. Nossas mãos a ti erguemos, ouve-nos, Senhor, e atua nossa vida, Deus e Salvador. Vos saúdo com a palavra da segunda carta aos Coríntios, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Com essa palavra, um bom dia a todos. Que bom que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, não nos pregamos a nós mesmos, mas comunicamos aquilo que Deus quer nos comunicar por meio do testemunho de Jesus Cristo. Abençoado culto a todos, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e eu convido a iniciarmos esse culto cantando o hino aqui indicado. Convido a comunidade a tomar assento. Assim mesmo como estamos, convido ao momento de oração. Deus de misericórdia, concede-nos o teu Espírito, para abrir os nossos ouvidos para a tua voz. Abra os nossos olhos para ver a tua luz, e que os nossos passos sejam guiados pelo teu caminho. Que a nossa pregação seja auxílio para que outros ouçam a tua voz, sejam iluminados e conduzidos ao céu. Mediante a tua presença, pedimos, renova a tua comunhão conosco. Consola-nos com a tua graça mediante o teu perdão, para que estejamos prontos para ir contigo por onde quer que fores. Por Jesus Cristo, nós pedimos pelo teu Espírito e a tua graça. Amém. Convido a comunidade a ouvir a leitura bíblica para o dia de hoje. O Evangelho de Marcos, o capítulo 9, versículos 2 a 9. Bíblia da Igreja, página 49. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas,
como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. A ninguém mais viram, senão a Jesus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, a palavra do nosso Deus. Vamos responder a ela confessando a nossa fé com o credo apostólico. As pessoas que podem, convido a colocar-se em pé. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Entremos junto. Deus está presente. Deus está presente, todos o adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cale, Deus a nossas almas vale. Quem ouvir ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Toma em mim morada, eu santificado, seja templo sagrado. Vem iluminar-me e com alegria sempre te honre noite e dia. E Senhor, onde for, veja-te presente, Deus onipotente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico, quem quiser também abrir. O livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 12, página 341 do Antigo Testamento. 2 Reis 2, 1 a 12.
Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, até aqui a leitura indicada para hoje. Hoje que é o domingo da transfiguração de Jesus. O domingo em que nos lembramos aquele episódio bem conhecido, muitas vezes já foi pregado aqui, onde Jesus ele está junto com Pedro, Tiago e João, foi lido aqui na leitura bíblica, e ele então é glorificado. Hoje nós nos lembramos desse episódio, que antecede a paixão de Jesus. No próximo domingo já começa a quaresma, a paixão, onde vamos nos lembrar então do seu sofrimento. O episódio da transfiguração, só para a gente começar e realmente começar a base dessa mensagem, o episódio da transfiguração é aquele episódio que diz: Jesus Cristo é o escolhido de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem outro Deus. Jesus Cristo é o escolhido de Deus. Por isso o texto encerra dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então vamos segurar isso de início, para a base dessa mensagem. Jesus Cristo é o escolhido de Deus, e a ele nós devemos ouvir. Mas nós temos um problema. Se vocês prestaram atenção no versículo de entrada de 2 Coríntios, que também faz parte das leituras de hoje, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas.
Por isso tantas pessoas não creem, porque o Deus deste século, e aí nós podíamos falar uma manhã inteira, quem é o Deus deste século? Quem sabe tem vários, né? Cegou o entendimento das pessoas, por isso tantos por aí não estão nem aí para o culto, para a palavra, para a igreja e para Jesus Cristo. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Então o desafio para nós nessa manhã na mensagem, a partir dos textos indicados, é ver Deus está aí, mas como a gente pode enxergá-lo? Como a gente pode experimentar a presença desse Deus que está aí, mas que às vezes a gente olha ao redor e diz, mas aonde está Deus com tanta coisa ruim que acontece ao nosso redor? Aonde está Deus? Aonde Ele está, que Ele fala tão pouco comigo na minha vida, que Ele se manifesta tão pouco, que eu vejo mais sofrimento ao redor do que coisas boas e coisas gloriosas. Como enxergar a Deus? E nesse sentido, então, o texto de Elias. Esse texto aqui que foi lido, não sei se vocês conseguiram prestar atenção. Realmente um texto assim um pouco carregado de palavras não tão, que a gente não está tão acostumado. A história do profeta Elias tem muitos episódios. Muitos episódios. Elias é aquele que faz descer fogo do céu, que anuncia uma seca e ela vem, anuncia chuva e ela vem. Tem muitas histórias em 1ª e 2ª Reis sobre o livro de Elias. E Hércules e eu, a gente está muito contente, porque nessa semana nós vamos fazer um intensivo de novo sobre Elias. Vamos aprender um pouco mais ainda sobre esse profeta. Mas hoje a história indicada é esse episódio que ele é transladado ao céu. Não sei se alguma vez vocês já ouviram isso, já leram, ou alguém falou isso para vocês, pregou, mas Elias foi alguém que não passou pela morte, segundo o testemunho bíblico. Ele foi levado diretamente ao céu sem passar pela morte, conforme esse relato aqui que nós lemos. E mediante essa pergunta, como enxergar Deus no meio de tantos ídolos? Esse texto aqui quer nos ajudar, com esse testemunho aqui do profeta Elias. Então eu quero aqui trazer para nós desse texto 3 pontos, para a gente tirar um aprendizado e refletir na nossa vida. Será que eu não estou cego também? Será que os meus olhos estão abertos para a presença de Deus? Nós vamos aprender isso aqui nesse texto. A primeira coisa é a companhia. A companhia. Se vocês observaram, Elias quer ir sozinho. Ele quer ir sozinho cumprir a sua missão. E Eliseu, o seu discípulo, diz, de jeito nenhum, eu vou junto contigo. Eu não vou te deixar por nada. Por 3 vezes Elias diz, eu vou para Betel, Deus me enviou a Betel. Fica aqui. Não, eu vou junto contigo. E lá eles vão junto. Eu vou para Jericó, fica aqui. Não, eu vou junto contigo. Depois eu vou ao Jordão. Eu vou junto contigo. A companhia. A comunhão. Se nós queremos experimentar a presença de Deus e ver Ele se revelar para nós, nós precisamos estar em comunidade, em companhia. O que Jesus disse lá em Mateus, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali estou no meio. Impressionante, cada vez mais pessoas querem viver a fé, inclusive a fé cristã, sozinhas, isoladas. Isso não é possível. O Deus revelado na Bíblia, em Jesus Cristo, Ele pede vida em parceria. Pelo menos 2. Pelo menos 3. E, se possível, uma comunidade inteira. A nossa ESLB tem um testemunho muito bonito de grupos. Né? Hoje já alguém me perguntou, quando vai iniciar os grupos?
Logo, logo inicia os grupos. E temos grupos para todos os gostos e todas as idades na comunidade. E é nos grupos que as pessoas são animadas, treinadas, estudam, têm vontade de vir para o culto, de ajudar na comunidade. É ou não é verdade? Tem pessoas que participam regularmente do culto, tá bom, também é suficiente. Mas o grupo nos ajuda a animar mais ainda, a se engajar mais ainda, a perceber a revelação de Deus em nosso meio. Então, a primeira coisa do texto, onde 2 ou 3, a parceria, a companhia, é assim que Jesus se revela em nossa vida. E a segunda coisa, é na caminhada. É na caminhada onde a gente se dispõe. Pensa na vida de cada um de vocês, se você não tivesse se disposto. Se lá no início da vida, quando Deus te chamou, tu dissesse, não, vou ficar por aqui mesmo. Não vou participar da vida comunitária. Não vou me engajar. Não vou servir a Deus. Como teria sido a tua vida? É na caminhada que Deus vai se revelando. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eles tinham que ir. Notem que o texto diz, versículo 2, fica até aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E assim desceram a Betel. Depois, fica até aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E assim foram a Jericó. Fica até aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. E assim foram juntos ao Jordão. Na caminhada, não foi lá na primeira vez. Deus podia ter se revelado e feito o que ele tinha que fazer com Elias já na primeira vez quando foram a Betel. Mas não, tinha que ir ainda a Jericó, tinha que ir ao Jordão. Tinha que fazer a caminhada. Então nós não sabemos quando nós vamos compreender as coisas, quando as coisas vão acontecer, quando as orações vão ser atendidas, quando Deus vai se revelar para nós, quando Ele vai nos ensinar de novo, nos animar de novo. Quem sabe vai ser só daqui mais alguns anos, quem sabe vai ser amanhã. O que importa é dispor-se à caminhada, como a gente aprende aqui com o profeta Elias. E no final, o terceiro ponto que eu quero trazer, talvez o mais importante, por isso esse texto aqui foi indicado nesse domingo, é o diálogo que Elias e Eliseus travam ali a partir do versículo 9. Havendo eles passado, versículo 9, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Antes de partir, Elias sabia que ia ser tomado. Ele diz para Eliseu, pede o que tu quiser. Pede o que tu quiser. E Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. O que significa isso? Eliseu diz, eu quero ser um profeta que profetiza tanto ou até mais do que o meu Senhor, o meu mestre. Eu quero servir tanto ou mais do que o meu mestre. E Elias responde para ele, somente tu vai receber isso se tu enxergar a hora que eu partir. Só se tu ver a minha partida. Somente se tu enxergar. Se tu ver, tu vai receber. Que interessante, pensando sobre isso aqui. Se tu ver, tu vai enxergar. E lembrando da leitura de 2 Coríntios, onde diz que o Deus desse século cegou as pessoas, por isso elas não conseguem enxergar o Evangelho revelado. E aqui Elias diz, somente se tu ver, tu vai receber a porção dobrada do Espírito. Ou seja, nós aprendemos aqui que o enxergar, ele pertence a Deus. Nós podemos caminhar, aceitar o convite, nos engajar, caminhar de 2 em 2, mas abrir os olhos pertence a Deus.
fazer com que Eliseu consiga enxergar a hora que Elias parte, não estava no poder dele. Só Deus podia lhe abrir o entendimento e fazer com que ele percebesse, assimilasse e aceitasse que o seu mestre ia embora e agora o compromisso era com ele. E isso vale também para nós. Nós estamos agora entrando na paixão. A paixão lembra que nós temos um Deus que sofreu e que morreu. E se nós pensar bem isso com o fundo da nossa razão, nós vamos ver que isso é loucura, não é verdade? Um Deus que sofreu e que morreu, que não desceu da cruz, que foi assassinado. É isso que nós vamos agora nos lembrar na Quaresma. E como enxergar Deus no sofrimento? Como enxergar Deus na miséria, nas dificuldades da vida? Como acreditar que o Deus glorioso, dono de tudo, vai para a cruz? Como poder perceber? Esse é o desafio da Quaresma, da paixão. Nós percebermos que Deus passa pelo caminho do sofrimento e é justamente ali que Ele está, porque Ele quer provar o seu amor por nós. E quando na nossa vida também vem o sofrimento, o desafio aí é perceber a presença de Deus. Por isso existe o tempo da paixão. Por isso nós não devemos tirar o crucifixo do altar, para nos lembrar que o nosso Deus passa por esse caminho de cruz. Esse é o nosso Deus. E quando tentaram Ele dizendo, desce da cruz se tu és Deus. Desce da cruz, salva-te, tu podes. Ele diz, não, me convém cumprir toda a justiça. Me convém consumar tudo. Nós ainda estamos nesse mundo, nesse caminho da cruz. Ainda passamos por ele, por isso a gente adoece, a gente sofre, a gente entra em depressão, a gente tem problemas às vezes financeiros, tem problemas com os filhos, tem problemas que nós não chamamos, que vêm de fora. Perdemos pessoas queridas, porque nós ainda estamos no caminho da cruz, não da glória. Eliseu, ele enxergou a glória de Elias. Elias vai ao céu, mas ele fica no compromisso. Ele ainda fica ali. E Jesus Cristo hoje quer nos lembrar que também nós, quando nós realmente chegamos à fé, quando Deus abre o nosso entendimento, nós vamos enxergar que justamente no caminho do sofrimento, Deus se revela para nós. Ali é que Ele se faz forte, ali é que Ele pode nos mostrar que Ele é Deus. E por isso o texto de 2 Coríntios, eu quero convidar a comunidade a abrir, e com isso nós encerramos. Abram lá 2 Coríntios, Novo Testamento, página 193. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 5. O texto, então, que foi aqui também indicado e foi lido aqui no versículo de entrada. 2 Coríntios, capítulo 4. Podemos ler o versículo 3 até o 5. Página 193 do Novo Testamento, 2 Coríntios 4, 3 a 5. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós pregamos a Jesus Cristo. E só isso é que pode fazer abrir a cegueira das pessoas. Só isso é que pode abrir a cegueira das pessoas e fazer enxergar que Deus está aí, entre nós, num pedacinho de pão, num golinho de vinho, numa palavra pregada que a maioria das pessoas despreza,
numa comunidade de 2 ou 3, muitas vezes fraca e cheia de defeitos, no irmão que vem me exortar, naquela mãe, naquele pai que diz, vamos ao culto hoje. Enxergar a presença de Deus nessas coisas pequenas e frágeis é a pregação que nos ajuda. É a pregação que faz a gente abrir e desendurecer o coração. Por isso, a cada culto, cada pessoa que ouve a pregação deveria sair também pregando por aí. Pregando por aí. E pregar não é uma coisa só de subir ao púlpito, mas pregar com a vida, como já falamos tantas vezes, com o testemunho, com o exemplo e com palavras oportunas, aonde quer que nos encontremos. Que nesse dia, nesse domingo que antecede a paixão de Jesus, dia da revelação de Jesus Cristo lá na transfiguração, que Ele também possa se revelar ao nosso coração, nos dar a certeza que Ele é o escolhido de Deus, e que um dia também Ele nos leva ao céu, assim como aconteceu com Elias, e que a gente possa também anunciar isso, mediante tanta cegueira das pessoas. Que assim seja. Amém. Cantemos o próximo hino, projetado ali. O hino que fala do profeta, 323 também do nosso hinário. Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, e o que eu mando proclamarás. Tenho que andar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te meu povo, dai arrancar e derrubar, para edificares, destruirás e plantarás. Tenho que andar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Convido para a nossa oração de intercessão. Aqueles que podem, convido a ficarem de pé. Algum pedido a mais, além do que foi me passado? Então convido a intercedermos ao nosso Deus. Intercedemos, Senhor, por cada pessoa que está cegada pelo Deus deste século, que não consegue ver
a tua presença consoladora, que nos traz esperança e nos anima para a vida no serviço no teu reino, em amor e perdão. Intercedemos pelo nosso mundo, por todos aqueles países que estão em guerra, pelas pessoas refugiadas, desabrigadas, que sofrem violência, discriminação e padecem da falta de esperança. Que estas pessoas encontrem também a tua luz e busquem um caminho que traga nova vida. Intercedemos pelo nosso país, neste ano que teremos eleições, te pedimos, carecemos de líderes iluminados que buscam o bem-estar do nosso povo, que organizam a sociedade de forma justa e solidária. Desperta, Senhor, cada vez mais pessoas para prestarem este serviço em nosso país. Intercedemos pelos jovens que estão acampados em Rodeio 12 neste período do Carnaval, para que eles também recebam a Tua palavra e sejam iluminados, fortalecidos para o testemunho cristão. Intercedemos por todas aquelas pessoas que irão se reunir na festa carnavalesca, para que possam fazer isto na paz, divertindo-se e propagando a alegria e o bem, evitando toda forma de mal, vícios e pecados. Intercedemos pelas pessoas idosas que estão abrigadas nos lares de nossa cidade e de nosso país, para que sejam bem acolhidas nestas casas de acolhimento e sejam amparadas e fortalecidas também espiritualmente da melhor forma. Intercedemos pelas pessoas doentes. Aqui lembramos o nosso presidente da comunidade, Manuel Peters, sua esposa, ele estar com eles também nesse momento de enfermidade. Pedimos também pela Iris Hinklein, que vai fazer uma cirurgia na cabeça, que tudo possa correr bem com ela e os médicos possam fazer com sabedoria o seu trabalho. Te pedimos pela amiga do Johannes, a Rosane, para que tenha boa saúde e que possa receber todo o cuidado necessário para a sua recuperação e bem-estar. Pedimos pelas famílias enlutadas ainda, especialmente o Antônio Wozniak, que faleceu ontem, também amigo do Johannes. Console os seus familiares e dê esperança nesta hora de dor. Te pedimos por esta comunidade e cada um que aqui está, quando juntos assim oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor. Cada pessoa é convidada a fazer parte da comunhão de Jesus Cristo e cada um tem um encontro com o Senhor e a partir desse encontro sabe se está preparado ou não. Bem preparada é a pessoa que crê naquilo que a ceia nos oferece, o corpo e o sangue de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então cada um faz sua avaliação. Faremos como sempre um círculo aqui em torno ao altar. Convido a iniciar cantando o hino Em gratidão nós chegamos a ti. Em gratidão nós chegamos a ti, a tua mesa cantando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus a comungarmos em paz e
ao altar, mas abraçado com muitos irmãos, juntos chegamos sem ter o que dar, buscando ansiosos, ó Deus, teu perdão. Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós. Nós te pagamos amor com desdém, ao não querermos ouvir tua voz. Cristo morreu e por nós se entregou. Nosso temor, nossa culpa venceu. Por tua graça, ó, dá-nos perdão. Teu Filho justo por nós padeceu. Nós confessamos a culpa que se acumula e que pesa em nós. Preparando-nos para esse momento de comunhão com o Senhor, convido, assim mesmo como estamos, ao momento de confissão de pecados. Tu és, Senhor, aquele que nos torna consciente da nossa culpa e do nosso pecado. Ó Jesus, Tu és a luz, mas nós não te vemos. Tu és o caminho, mas nós não te seguimos. Tu és a verdade, mas nós não te buscamos. Tu és o nosso guia, mas nós não te obedecemos. Tu és o nosso Senhor, mas nós não te escutamos. Tu és o nosso Deus, mas nós não te louvamos devidamente. Não nos repulses por causa de nosso pecado. Tenha piedade de nós e perdoa-nos, Senhor. Amém. A palavra de Deus diz: bem-aventuradas as pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a grande ceia de Deus. O Cordeiro de Deus nos convida a participarmos do seu banquete, onde Ele nos dá o seu corpo e o seu sangue para o perdão do nosso pecado e alívio da nossa culpa. Bem-aventuradas as pessoas que atendem este chamado. A você de casa que nos acompanhou até aqui, fique na bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e até o nosso próximo encontro. Eu convido a comunidade a colocar-se em pé, e agora dizemos juntos o que é o sacramento do altar.